Olá a todos e a todas, estamos aqui de volta. Aqui quem fala é o professor Rodrigo Eberhardt. Nós estamos usando o livro Fisiologia Humana, uma abordagem integrada, quinta edição da Dion Glaube Silverthorne. Então eu recomendo a todos que comprem este livro. Esse livro é muito bom. Eu realmente não tenho patrocínio nenhum, estou falando de coração. Da Artmed, Porto Alegre. Esse livro é espetacular, a melhor, na minha opinião, entre o Guyton e outros, Bernie e Levi, eu fico ainda com a Unglaube na questão tanto dos esquemas, da metodologia de educação, de ensino, muito prático, né? Vamos lá, aula 9, olha só que beleza. Bom, continuando essa aula de hoje, a gente vai ver agora a parte de integração. Então, o que a gente vai estudar nessa videoaula? A dinâmica das membranas. Então, a gente sabe que as células têm membrana. As membranas, elas fazem papel também de transporte de substâncias. Então é muito importante no livro aqui da Dion Glaube, que a gente segue. A gente vai analisar hoje como que é o transporte de substâncias, como ocorre a interligação célula-célula. Aqui no caso a gente vê, como a gente já viu nas primeiras aulas, a junção comunicante. Veja, aqui é uma junção comunicante, né? Que a gente pode ver então a passagem de substâncias de um lado e do outro, tá? Isso é extremamente importante e aí possibilita que uma substância passe de um lado e do outro, tá? E vice-versa. Aqui, então, junção comunicante ou junções comunicantes formam conexão citoplasmática entre as células adjacentes. Sinal dependente de contato. Então, aqui tem uma proteína na membrana, certo? E aqui tem, então, um receptor de membrana. E eles se comunicam, então, com a interação entre moléculas da membrana de duas células. Então, aqui no caso, proteínas de membrana. Tá? Aqui a gente vê sinais autócrinos. A própria célula ela envia uma proteininha que vai ser, então, um hormônio, por exemplo, sinais então, atuam na mesma célula que secretam, e sinais parácrinos são secretados por uma célula e se difundem pelas células ao lado. Então, um fator proteico, hormonal, etc., pode então sinalizar algum tipo de função celular para outras células, ou ela mesma. Bom, aqui a gente vê a comunicação célula a célula de longa distância, que pode ser química ou elétrica. Então, impulso elétrico ou proteínas, hormônios que vão atuar. Então, hormônios são secretados por glândulas, células endócrinas, a corrente sanguínea. Então, essas substâncias vão para a corrente sanguínea e entram em outras células. Sem receptor, e aqui célula com receptor. Aí tem uma ação na célula-alvo, certo? Isso é bastante importante. Aqui, neurotransmissores. Os neurotransmissores são normalmente proteínas, tá? Nível proteico ou aminoácidos, etc., que vão continuar um impulso nervoso na célula-alvo, causando alguma modificação ou sinal. Então, secretadas por neurônios, as quais se difundem através de uma pequena, por exemplo, uma célula muscular para contração. Ela vai ser a célula-alvo. Quem é a célula secretora? O neurônio. Então, o neurônio, no caso, então, dos neurotransmissores, é a célula que secreta. Bom, aqui um outro caso, neurohormônio. Você tem aqui um caso, neurohormônio. Neurohormônios. Então, você tem aqui
O neurônio secretando diversos neurotransmissores, vão para a corrente sanguínea. Aí essa célula aqui, ela não tem receptor, então não tem resposta. Mas a outra célula tem um receptor de membrana aqui, que vai receber, tá certo? Essa substância aqui que está causando a modificação, o neurotransmissor. E aí ocorre uma resposta. Tudo bem? Maravilha. Continuando, então, aqui o esqueminha fica como? Ó, padrão geral de via de sinalização. Então, uma molécula sinalizadora liga-se com uma proteína receptora. Então, veja lá. Aqui é uma célula. E aí você tem aqui uma proteína receptora e uma molécula sinalizadora, tá? Essa é a molécula sinalizadora. Então, moléculas sinalizadoras intracelulares alteram a proteína-alvo, as proteínas-alvo, e geram respostas. Então, elas vão causar uma modificação que vai causar, então, uma resposta da célula. Então, basicamente, molécula sinalizadora, proteína receptora, moléculas sinalizadoras intracelulares, né? E aí a modificação da síntese proteica. Alteram a proteína-alvo e gera, então, a resposta. Tudo bem? Muito bom. Bom, as moléculas sinalizadoras normalmente têm um receptor específico. Então, moléculas sinalizadoras lipofílicas se difundem através da membrana celular e ligam-se a receptor nuclear ou citosólico. Então, o receptor ele pode ficar no citosol ou no núcleo. Então, aqui receptor no citosol e receptor no núcleo, tá? Então, essas moléculas sinalizadoras lipofílicas ou lipofóbicas. A lipofóbica é o exemplo abaixo. Aqui, ó, molécula sinalizadora lipofóbica, que não gosta de lipídio. Então, essa molécula sinalizadora, ela vai se ligar com essa proteína, né, receptora, e aí vai causar, então, um complexo receptor-proteína, né, que vai se ligar. Então, receptor-proteína. Esse é o complexo. E aí ocorre uma resposta rápida. Tudo bem? Maravilha. 4 categorias de receptores de membrana. Então, receptor de membrana do tipo canal, do tipo receptor, então, ligado a uma enzima. Aqui são moléculas sinalizadoras extracelulares, né, que vão se ligar com um dado receptor. Então, aqui é um receptor de proteína G específico. Então, o que é um receptor canal? A ligação do ligante abre ou fecha o canal. Então, o ligante se liga aqui num sítio ativo da proteína e aí ele pode promover a abertura desse canal, certo? Aqui o receptor ligante, o receptor enzimático, ativa uma enzima intracelular. E aí essa enzima fica ativa a partir da chegada da molécula sinalizadora. Receptor de proteína G, acoplado à proteína G. A ligação do ligante a um receptor acoplado à proteína G abre um canal iônico ou altera a atividade de enzimas. E a integrina, aqui ela vai se ligar com essa proteína chamada integrina, e tem uma proteína de ancoragem ligada ao citoesqueleto, dentro do líquido. Aqui é o líquido extracelular, LEC, e aqui é a parte interna da célula, LIC, líquido intracelular. Aqui é o líquido extracelular. Líquido extracelular, fora da célula. E o líquido intracelular, dentro da célula. Então, a ligação do ligante aos receptores de integrina altera o citoesqueleto. Pois bem, então você tem diversas funções relacionadas a isso.
Vamos dar uma olhada agora na transdução do sinal. Um exemplo cotidiano é a transdução do sinal, é o rádio, né? Qual contém um transdutor que converte as ondas de rádio em ondas sonoras. Tem um sinal externo, ondas de rádio, um receptor do rádio, um transdutor e um amplificador. E a resposta, que são ondas sonoras, o som. Aqui o rádio, aqui o emissor de rádio. Emissora de rádio, que vai produzir então ondas eletromagnéticas. Só que isso é uma analogia. Aqui é um sistema físico. Lá não tem ondas sonoras levando a um distúrbio da célula, nem sempre. Só nas células ligadas ao ouvido, ou né, a parte de audição. Mas aqui é uma analogia das proteínas que vão alterar os receptores. Tá certo? Então aqui o líquido é o leque, né? Perdão, o leque, líquido extracelular. E aqui dentro a gente tem o leak e a membrana celular no meio. Então veja, complexo receptor, que é a amplificação do sinal. O receptor ligante ativa uma enzima amplificadora. Enzima que vai amplificar muitas moléculas intracelulares. Ela vai aumentar a quantidade de moléculas sinalizadoras. Transdução do sinal biológico. Converte sinais químicos em respostas celulares. Então, molécula sinalizadora, receptor, molécula sinalizadora intracelular, proteínas-alvo e resposta. Molécula sinalizadora, veja bem, ela vai se ligar normalmente com uma proteína específica, receptor de membrana, que inicia a transdução do sinal por proteínas. Então, proteínas sinase, proteínas fosforiladas e resposta celular. Então, receptor de membrana que inicia a transdução do sinal, enzimas amplificadoras, moléculas de segundos mensageiros, alteram canal iônico, aumentam a concentração de cálcio 2+ intracelular, por exemplo, no músculo, proteínas ligadas ao cálcio, resposta celular, líquido extracelular. Então aqui um outro tipo importante. Bom, aqui a gente está vendo os passos de uma cascata de sinalização. Então existe um sinal, um estímulo inicial. A enzima estímulo inicial ativa o primeiro passo da cascata. Então você tem aqui uma enzima A inativa que passa a ser ativa, uma proteína, por exemplo. A proteína B é inativa e passa a ser ativa. A proteína C inativa, ela passa a ser ativa. E o substrato, então, é feito o produto. Então a conversão do substrato em produto é o passo final da cascata de sinalização. Outra coisa importante, o receptor tirosina sinase é um exemplo de receptor enzimático. Tirosina sinase, TK, ou quinase, transfere um grupo fosfato do ATP para uma tirosina, um aminoácido de uma proteína. Então veja, aqui no leque, no líquido extracelular, a molécula sinalizadora liga-se a um receptor na superfície, que vai ter então uma ligação com o sítio ativo da ligação ativa da tirosina sinase no lado citoplasmático. A proteína então ganha um fósforo, um grupo fosfato, e fica a proteína fosforilada, tá? Com a liberação então do fosfato através do ATP com gasto de energia. Muito bem. Bom, sistema adenilato ciclase AMP, adenosina monofosfato cíclica, acoplada à proteína G, ilustra uma cascata sinalizadora. Então vamos lá. Uma molécula sinalizadora promove a modificação da proteína G, ela é fosforilada, e aí ocorre a liberação de AMP cíclico. Então vamos lá. Molécula sinalizadora liga-se ao receptor acoplado à proteína G, a qual ativa a proteína G. A proteína G ativa o adenilato ciclase, uma enzima amplificadora. O adenilato ciclase converte ATP em AMP, adenosina monofosfato cíclica. A adenosina monofosfato cíclica ativa a proteína sinase A. E 5.
a proteína sinase fosforila outras proteínas, vai liberar então fósforo, tá? Que vão promover então uma resposta celular abaixo, levando finalmente a uma resposta celular. Isso ocorre em diversos ligados a hormônios, ligados a substâncias sinalizadoras de proteína, né? Regulação hormonal, etc. Bom, molécula sinalizadora, aqui então o sistema fosfolipase C. Nesse sistema, outro sistema, segundo mensageiro acoplado à proteína G, a fosfolipase C, PLC, converte os lipídios da membrana em dois segundos mensageiros, o diacilglicerol, o DAG, e o trifosfato de inositol, IP3. Então, a proteína sinalizadora se liga, ativa o receptor de proteína G. Aí fica o complexo PLC, proteína G ativa a fosfolipase C, então ela fica ativa. A membrana fosfolipídica transforma então em diacilglicerol, a DAG, tá? Converte fosfolipídios da membrana em diacilglicerol DAG, que permanece na membrana, e o trifosfato inositol, que está aqui, vão ser estocados, vão ajudar no estoque de cálcio mais, tá? Se difunde no citoplasma. O DAG ativa a proteína sinase C, PKC, que fosforila a proteína, e aí ocorre uma resposta celular, com a liberação de cálcio, talvez em outros locais importantes. Então, líquido intracelular, aqui é o LEC, aqui é o líquido extracelular, e aqui é o líquido intracelular, tá? E o 5 aqui, o IP3 estimula a liberação de cálcio, ele abre o portãozinho aqui, e aí libera cálcio mais para a resposta das organelas, criando normalmente retículo endoplasmático, né? Criando um sinal de cálcio, por exemplo, nos músculos. Bom, aqui alguns mensageiros secundários, segundo os mensageiros, geram sinais elétricos. Então aqui, ó, canal receptor acoplado a canais, abrem ou fecham a resposta à ligação de molécula sinalizadora aqui, que vai se ligar aqui, né? Ela está no LEC, líquido extracelular, e aqui é o líquido intracelular, e aqui é a membrana da célula. 2. Alguns canais são diretamente associados à proteína G. Receptor acoplado à proteína G, moléculas sinalizadoras intracelulares, mudança na permeabilidade da membrana para o sódio mais, potássio mais e cloro menos. Gera um sinal elétrico para a proteína sensível à voltagem ter uma resposta celular. Interessante. E aqui um mapa resumido do sistema de transdução sinal. Veja lá todo o mapa, daí vocês dão uma parada no vídeo para dar uma olhada, tá bom? Beleza, vou dar um tempinho aqui, aí você para o vídeo e dá uma olhada. Líquido extracelular, LEC. Líquido intracelular, o LIC. E aqui a membrana plasmática. Bom, sinal elétrico, canal de cálcio controlado por voltagem abre. O cálcio 2+ é liberado nos estoques intracelular por um sinal químico. E aí libera-se o cálcio, no citosol aumenta a quantidade, a concentração, liga-se a proteínas calmodulina ou outras proteínas. Isso ocorre na contração muscular, né? Altera a atividade de proteínas e ocorre aqui a exocitose e movimento. No caso, cálcio entra na célula liberado em estoques intracelulares dentro do músculo, por exemplo. Isso ocorre no tecido muscular, dentro das células musculares. Tá bom? Contração cardíaca, por exemplo. Líquido extracelular, líquido intracelular. Então, fosfolipídios de membrana. Você tem uma substância PLA,
2, ácido araquidônico, lipoxigenase, vai liberar leucotrienos, substância paráquina solúvel, e aqui também a substância COX-1 e COX-2, a ciclooxigenase, que vai liberar prostaglandinas e tromboxanas, tá? Prostaglandinas e tromboxanas, cascata do ácido araquidônico produz mensageiros. Isso é muito importante no metabolismo celular, né? Atividade segundo mensageiro. Isso é muito importante, né? Aqui no caso, essas substâncias prostaglandinas estão ligadas muito à inflamação. A inflamação é um processo inflamatório. E aí tem remédios como a aspirina, o ibuprofeno, que vão inibir a ação da COX-1 e COX-2, que aqui a prostaglandina são substâncias que estão ligadas à inflamação de tecido, tá? Essa inflamação, então, olha só, então a aspirina e o ibuprofeno são anti-inflamatórios, então o uso de anti-inflamatórios, isso é super importante, que vocês estudem isso. Vai promover, então, a inibição das enzimas COX-1 e COX-2 e diminuição da síntese de prostaglandinas. Tá? Essas isoenzimas COX-1 e COX-2 permitiu, então, o desenvolvimento de vários fármacos, remédios que atuam sobre essa enzima, diminuindo a produção, então, de inflamação, com menos efeitos colaterais. Isso é muito legal. Aqui os agonistas e antagonistas. Então, o ligante primário se liga com o receptor. Um agonista também ativará o receptor. Agonista é uma substância que vai contra um outro. Um acelera, feedback positivo e negativo. Um acelera o coração, outro diminui a ação, etc. Um é o freio, um acelerador. Um antagonista bloqueia a atividade do receptor. Então, um hormônio que bloqueia a ação de outra enzima sem resposta. Ou um remédio, um fármaco. Aqui a resposta depende do receptor alfa. Então, a adrenalina pode se ligar a diferentes isoformas do receptor, né? No caso, receptor alvo, tá? Receptor adrenérgico de adrenalina. Então, resposta do receptor alfa, resposta do receptor beta 2, que é o alfa receptor e o beta 2 receptor. Então, o vaso sanguíneo do intestino vai receber, então, a adrenalina. Adrenalina mais o receptor, vasoconstrição, tá? Ou vasodilatação. Aqui no caso, ó, o vaso do sanguíneo, do músculo esquelético, recebe então a adrenalina. Como é o receptor B2, vai ter uma outra ação, vasodilatação arterial no caso. Beleza? Interessante demais. Outro sistema de controle fisiológico para manter regulada a faixa desejada durante a homeostase, o equilíbrio. A busca do equilíbrio. Então, variável regulada dentro da faixa desejada em uma ação necessária. Fora da faixa desejada, o sensor é ativado e envia um sinal para o centro integrador. E a variável regulada, ela influencia. Então, o efetor altera o efetor e aí influencia a variável regulada. Questão lógica, né? Esquema lógico. Aqui o controle tônico regula os parâmetros fisiológicos de um padrão aumenta e diminui, up e down. Então, os sinais elétricos do neurônio, dependendo do tempo, a frequência moderada do sinal resulta em um vaso sanguíneo de um diâmetro intermediário. Mudança na frequência do sinal
Então a frequência do sinal aumenta. O que acontece? Com o tempo, se a frequência do sinal aumenta, o vaso sanguíneo se contrai. Tem uma resposta. Se a frequência do sinal diminui, olha que legal, 1, 2, 3, determinado tempo. Se a frequência do sinal diminui, o vaso se dilata, ele aumenta o seu diâmetro. Aqui ele diminui o diâmetro, certo? Então, em resposta à quantidade de estímulo por um certo tempo. Os neurônios antagonistas controlam a frequência cardíaca. Alguns aumentam ao passo que outros diminuem. Então, ó, na estimulação parasimpática diminui a frequência cardíaca. Diminui os batimentos cardíacos. Ó. Aqui aumenta a frequência cardíaca. Né? Tá? Então, ligada a estímulo simpático. Então, aqui o estímulo simpático e estímulo parasimpático. Essa é a diferença dos dois. Adrenalina e noradrenalina. Então, controle antagonista da frequência cardíaca. Então, você tem diferentes atuações, né? Você tem o hormônio tendo atuação, dois hormônios com atuações diferentes. Tá certo? Então, um sistema vai acelerar, o outro vai frear. Comparação do controle de reflexo, controle local. Então, o encéfalo avalia a mudança inicial e inicia uma resposta. A mudança no sistêmica na pressão sanguínea é detectada aqui, então nos baroreceptores. Aí ocorre uma mudança local, então controle de reflexo das células em um local distante controla a resposta. Resposta reflexa, as células em um local distante. Elas recebem então estímulo. Resposta local, no controle do local, as células nas proximidades da mudança iniciam uma resposta. Isso também é bem interessante, vale a pena vocês estudarem. E aqui um resuminho, a alça de retroalimentação, você tem o estímulo, o sensor de receptor, o receptor, sensor ou receptor, a via aferente, centro integrador, ação de resposta. Via eferente, alvo, efetor e uma resposta. São os passos da alça de resposta, um controle de reflexo. E aqui, outros tipos de receptores, proteína receptora intracelular ou extracelular, ou de membrana celular, células e estruturas especializadas que convertem vários estímulos em sinais elétricos, olhos a visão, orelhas a audição, equilíbrio, nariz olfato, língua paladar, receptores periféricos, quimiorreceptores, pH, gases, substâncias químicas, osmorreceptores de osmolaridade, termorreceptores na temperatura, baroreceptor de pressão, próprio receptor posição do corpo e outros mecanorreceptores, dor, vibração e tato. Então, múltiplos significados da palavra receptor. E é isso, turma. Aqui a gente pode ver isso numa outra aula, porque vai ficar muito pesada essa aula. Ainda tem bastante coisa para mostrar. Então a gente para por aqui. Então a gente viu os diferentes tipos de recepção. Tá? E é isso. Grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado. Estudem aí o livro da Unglaube, do Guyton, do Bernie Levy. Mas estudem. Grande abraço então. Fiquem então estudando e espero ter ajudado vocês. Até mais.